vai ser meio que uma conferência. Eu separei alguns materiais no decorrer dessa semana de um tema que talvez muitos já vão dizer, não, ela não vai falar disso hoje, né? A gente está atravessando um momento muito difícil, muito diferente e ao mesmo tempo muito iluminado na nossa história. A gente liga a TV, a gente vai para a rede social e só vê agora a palavra manifestação, protesto. Mas o que é uma manifestação? O que é um protesto? O que isso tem a ver com cidadania? E o que a cidadania tem a ver com a doutrina espírita? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está atravessando, sob a ótica da doutrina espírita, sob a ótica do cristianismo. Por que é importante, né, a gente entender um processo para a partir dele a gente formar uma opinião, para a partir dele a gente ver o que a gente pode fazer, para a partir dessa opinião a gente conseguir realmente fazer a diferença no espaço que a gente vive. E não sermos apenas mais uma pessoa, né, que fica acreditando em tudo que vem pela frente, que não faz uma mudança, que não busca. E eu parto da premissa de que quando a gente fala de espiritismo, a gente está falando de uma filosofia de vida. É uma religião? É uma religião. Né? Foi totalmente codificada, tem as suas premissas, tem os seus fundamentos, mas é uma filosofia. E uma filosofia, ela não tem dogma, ela não tem certo, ela não tem errado, ela não diz um caminho único a seguir. Uma filosofia faz, acima de tudo, a gente refletir sobre as nossas ações. Só a partir do momento que eu reflito, que eu paro para pensar no meu papel numa determinada situação, é que eu realmente estou fazendo uma filosofia. E isso é o que a doutrina espírita busca. A nossa grande busca é por um novo homem, né? Um novo ser humano. Para a gente passar a ser um novo ser humano, a gente tem que buscar novos pensamentos. Para a gente buscar novos pensamentos, a gente tem que se instruir. Porque nem sempre o meu novo pensamento vai vir de uma coisa nova, de uma atualidade. A nova forma que eu vou ter de pensar pode vir sim de experiências, de conhecimentos passados. Mas para isso eu tenho que me instruir. Eu tenho que ter conhecimento se eu quero fazer a diferença. Nessa busca por novos conhecimentos é que a gente vai ter uma nova concepção de homem, uma nova concepção de ser humano. E só quando a gente tiver uma nova concepção de ser humano é que a gente vai ter uma nova concepção de universo. A mudança, ela não começa de cima para baixo. Ela não começa no macro. Ela começa no micro. Ela começa na gente. Dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro do nosso pensamento. Então eu separei alguns materiais. Eu sempre digo nas palestras que quem quiser, essas sínteses que eu faço a partir de 3, 4 fontes, ou as fontes originais também, né? Pode entrar em contato, pode mandar e-mail, pode pedir aqui na casa, que eu sempre deixo disponível. A primeira coisa que eu busquei assim, para poder explicar por que eu vou falar disso foram algumas citações. A primeira citação que eu escolhi foi a do Papa Pio XII, que ele dizia assim: o maior mal da humanidade é a omissão dos que se dizem do bem. Muitas vezes quando a gente fala assim, eu sou do bem, ao mesmo tempo parece que não quer se posicionar, né? Então, quando o bem não fala, o mal governa, o mal toma conta, o mal tem atitude. Uma outra citação que eu busquei para ilustrar é a de Platão, quando ele diz assim: a desgraça dos que não gostam de política é que serão governados pelo que gostam. E para finalizar essa minha introdução, eu também peguei uma citação de Gandhi, que disse assim: quem afirma que religião nada tem a ver com política, não entende de religião e nem de política. Portanto, a gente não vou falar hoje de linha partidária, de nada disso. Vou falar de cidadania, do nosso papel no espaço em que a gente vive. O que é ser cidadão? E, acima de tudo, o que é ser um cidadão espírita? Hoje a gente está atravessando, né, vários problemas, vários conflitos. Eu digo hoje, às vezes eu me questiono um pouco esse hoje também, né? Hoje para nós. Porque se a gente for buscar no decorrer da história, em que momento não houve conflito? Em que momento não teve busca por condições melhores? Em que momento não teve diversidade de ideia? Né? De repente a gente fala assim, porque a família hoje é uma instituição falida, tá? E aí? A dos nossos avós era perfeita, então?
Ninguém tinha um filho fora do casamento, né? As relações eram maravilhosas, todo mundo se falava dentro de casa, era muito abraço, muito amor, muita paz. Não, a gente sabe que não. Ah, então vamos lá, vamos buscar, vamos lá para a Grécia. Pô, lá a família, mulheres não podiam falar, né? Muita gente não podia opinar em nada. Então esse hoje é muito relativo, é o hoje que a gente está vivendo. É nessa encarnação, nesse momento que a gente está, realmente a gente está atravessando uma série de conflitos. Só que o conflito, a gente tem que mudar o nosso olhar sobre ele. Que conflito não é negativo. Crises não são negativas. Eu adorei a leitura que ela fez ali, né? Sobre os problemas dos partos. É exatamente o que eu quero falar. Se não tiver conflito, se a gente não atravessar uma crise, seja uma crise interior, né? Uma crise que a gente está passando ali sozinho, ou uma crise familiar, uma crise no trabalho, não tem mudança. O que nos tira da nossa zona de conforto não é a boa situação, é a ruim. O que vai me fazer mudar de endereço, mudar de profissão, mudar de hábito, mudar de alimentação, mudar de qualquer coisa, vai ser uma situação que aconteceu que eu não esperava, que não estava no meu roteiro, que não estava no meu script, que eu não soube conviver com ela. Aí eu busco mudança. Já dizem que em time que está ganhando não se mexe, é por aí. Então a crise, ela é altamente saudável, se a gente souber extrair dela mudanças para o nosso dia a dia. Não é ficar se questionando por que está acontecendo isso, qual foi a causa, mas para que isso, o que vem pela frente. Isso está acontecendo para que, a partir de hoje, eu faça o quê? Outra coisa que eu acho importante a gente falar é que dentro da nossa religião, dentro da doutrina espírita, não, como eu falei no início, não existem dogmas, não existem regras. Se a gente for buscar no livro dos Espíritos, por exemplo, onde é que está a verdade, né? Onde é que está o conhecimento, onde é que está o ensinamento de Deus? Vai dizer o que para nós? Lá pela questão 900 alguma coisa, que está na nossa consciência, que está dentro da gente. A gente já nasce com essa capacidade de saber o que é certo. A gente já nasce com a capacidade de saber o que é fazer o bem. Então a religião, ela também se posiciona. Eu separei aqui algumas questões, eu vou começar pela primeira, que é a questão 941 do Livro dos Espíritos. Kardec questionou aos espíritos o seguinte: para muitas pessoas o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Então vocês vejam, até a própria questão da gente conviver com a realidade de que um dia nós vamos desencarnar, para muitas pessoas é um motivo de crise. E aí de repente a pessoa fica vibrando aquele medo, aquela crise ali, e ela deixa de viver o que está acontecendo na vida agora, pensando no que vem depois, né? Então Kardec também questionou isso. Por que se nós somos centelhas divinas, nós somos criados pelo nosso Pai, pelo nosso Criador, pelo nosso Deus maior, se a única verdade, né, a única certeza que a gente tem da vida é que ela vai ter esse desligamento, para nós apenas um retorno para a nossa casa maior, né? Por que ainda causa tanta perplexidade? E os espíritos respondem a Kardec: falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno ou para o paraíso, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma, sucede então que quando tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateas ou materialistas. São assim levadas a crer que além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança fala o contar com uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Então, como homem carnal, como ser humano carnal, nós tememos, principalmente a morte. E a palavra morte, ela tem várias aberturas para a gente falar.
Então, quando a gente vê uma movimentação acontecendo, como que vem acontecendo hoje no nosso país, morre sim vários conceitos dentro da gente. E a gente é despertado muitas vezes por um medo. Puxa, mas será? Não, gostar de como tá a gente não gosta, mas ai, será que não vem pior? Ai, será que não vai? Não é melhor deixar assim mesmo? A gente já está acostumado assim mesmo. Então, esse medo que a gente carrega, ele já vem com a gente desde cedo. Porque nós somos educados a ter um caminho reto. Quando o garoto está lá, com 13, 14 anos, o pai já quer que ele diga o que ele quer ser quando crescer. Mal dá conta de lavar a louça para a mãe. Mal consegue perceber a importância de fazer a sua cama. Mas ele já tem que saber o que ele quer ser no futuro. A sua profissão. E aí quando entra lá na universidade, ai, se chegar em casa e disser na metade do primeiro semestre, puxa, pai, eu tô achando que não é minha praia. Meu Deus, que malandragem, né? Como que faz isso? Estudou, passou no vestibular, entrou na universidade, como que agora vem dizer que não quer? Agora, com 17 anos. Mas ele tem que ali saber o que ele quer pro resto da vida. Porque foi educado assim. Que a gente tem que ter uma meta e tem que seguir daquela forma. Então esse temor que a gente tem da mudança, vem sim do temor que a gente tem de morte. Mas a morte no sentido de algo ter que sair de mim. Eu tenho que me desprender de uma situação ou de alguma coisa. E aí quando a educação é essa, vai criando a resistência. Resistência pela mudança, porque mudar implica em muito trabalho. Resistência pelo que é novo, por aquilo que eu não conheço. Eu passei a minha infância, boa parte da minha infância, ouvindo dos meus colegas de colégio, que eram de outras religiões, que podia queimar no fogo do inferno, que aquilo era pecado. Depois de um tempo que tal religião, eles sacrificam criancinhas, que mulher não pode ir lá, porque daí mulher tem coração sensível, ela não vai ter coragem de fazer as coisas que eles fazem lá dentro. Por quê? Porque muitas vezes não se admite não conhecer alguma coisa. Porque aquilo que a gente não conhece causa estranheza, causa medo. E o que a gente conhece de cidadania? E o que a gente conhece de política e religião? Em que momento elas caminham juntas? Será que a gente tem que criar um partido espírita do Brasil? Não. Mas em nenhum momento, em nenhuma obra, foi dito que nós não devamos nos posicionar, que a gente não deva formar uma opinião e defender se a gente acredita que aquilo é correto, que aquilo é verdade e que acima de tudo aquilo vai trazer o bem para alguém. Mas é mais fácil a gente dizer que religião e política não se discute. Como é que é outro futebol, acho que é? Você claro, lá não se discute. Se discute sim. Se discute porque através de uma discussão saudável eu ouço a opinião do outro, o outro ouve a minha opinião, nós vamos trocando ideias e vamos vendo em que um pode agregar na vida do outro. Quem cria esses ditados de que não se discutem é quem não quer que tenha movimentação. Muito fácil de repente eu imprimir o material para vir falar aqui e ficar falando, só falando, né? Aqui tranquilo. Porque é difícil se alguém levantar a mão, fazer uma pergunta e eu não souber responder. E aí eu vou ter que ter a humildade de dizer, não sei responder isso aí. Mas a gente pode procurar. Posso te responder na semana que vem? Posso te ligar? Vamos procurar aqui agora. Mas vai gerar movimentação. Porque a hora que eu primeiro perguntar, outros vão querer perguntar. Outros vão querer saber. E aí vai ficar cada vez mais difícil. Cada quarta-feira que eu vim, eu vou ter que me preparar mais. Eu vou ter que ler mais, eu vou ter que buscar mais. Será que eu quero isso? Será que não é mais fácil o mundo ficar quietinho, me olhando no final e dizer obrigado, obrigada, ai, como foi lindo. Será que não é isso que a gente quer? Que ninguém nos questione? Que a gente não... Quando eu não me posiciono é muito fácil. Ah, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Por quê? Porque eu não quero pensar sobre isso. Porque isso pode me tirar da minha zona de conforto. Pode me fazer perceber que para mudar aquilo ali eu também tenho que me movimentar. E isso vai dar trabalho. Quando a gente sofre por consequência de transgressão das leis naturais. Parece, né, fácil, mas não é. A gente sabe que não é fácil.
De repente falando, né? O sofrimento que a gente tem, não vem fardo maior, que a gente não pode, tudo isso a gente sabe. Mas na hora da prática não é fácil. A gente tem que parar e pensar, mas peraí, então o que eu posso fazer para que essa situação que aconteceu comigo, daqui para frente, não aconteça mais? Para que eu aprenda a lidar com ela. E como é que uma pessoa evolui? Como é que uma sociedade evolui? Quando ela passa a se questionar. Porque questionar o outro é mais fácil. Eu tenho que me questionar. Eu vou entrar no exemplo das manifestações e de tudo que está acontecendo aí, independente, como eu falei, de qualquer partido, de qualquer coisa. Por que muitos de nós não queremos nos manifestar? Por que muitos de nós não queremos questionar? Porque aí a gente tem que botar a mãozinha na nossa cabeça e lembrar que nós colocamos no poder as pessoas que nos representam. Então, ao acusar, ao reclamar da atitude, do procedimento, das ações, dos pensamentos, das ideologias, de qualquer que seja um representante governamental, eu estarei me questionando primeiro. Ah, mas eu não votei, então eu não tenho nada a ver com isso. Temos, porque todos temos a obrigação de verificar o que é feito ao nosso entorno. Todos temos que saber, mas a gente não quer saber que de repente na terça-feira está tão frio, está chuvoso. Para que eu vou até uma Câmara de Vereadores saber o que eles estão votando? Ai, na internet tem tanta coisa legal, tem tanto joguinho. Para que eu vou entrar justo num site de uma página governamental para ficar olhando prestação de contas, de orçamento? De repente lá em outubro, o que está me chamando mais atenção é que deve fazer logo aquela votação e ir embora, curtir meu dia de praia. E não tem que saber quem que é essa pessoa. Ah, que trabalho, tem que saber quem é, de onde veio, onde estudou, o que já fez até hoje na sociedade, que ideias está defendendo, que alianças tem, que parcerias fez. Isso dá trabalho. Mas a mudança não acontece sem trabalho. Ó, para eu começar a falar, as meninas moveram a mesa. Não deu para ficar aqui olhando e mesa, mova-se. Teve que exercitar um pouquinho, teve que ver, movimentar, levar até lá, observar se ficou adequado. De repente era mais fácil deixar a mesa aqui. A Frank vai falar que desvia da mesa. Então são atitudes pequenas que a gente não para pensar que tudo na nossa vida existe uma tomada de posição. Só que para a gente tomar posição, a gente tem que primeiro saber o que a gente quer. E a doutrina espírita deixa muito claro que nós temos um livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio implica em termos a consciência de que tudo que nós plantamos, nós teremos que colher. Seja amanhã, seja daqui a um ano, seja daqui a 10 anos, ou seja na próxima encarnação. E o que nós estamos plantando? O que nós estamos deixando? Tem uma frase que, eu não lembro agora quem que disse que fala, que a gente fica se questionando. Ai, que mundo que nós estamos deixando para os nossos filhos. E se a gente parar e pensar, que filhos que nós estamos deixando para o mundo? Que pessoas que nós estamos formando? E isso não é só filho, não. É lá no trabalho, quando a gente vê uma coisa errada acontecendo, mas a gente acha melhor ficar quieto. Que senão pode haver uma encrenca. O chefe pode não gostar, o supervisor pode não gostar, a minha colega que está fazendo aquilo pode ficar chateada comigo, eu gosto tanto dela, não vou dizer que aquilo ali está sendo feito errado. No Livro dos Espíritos existe uma questão de número 1019 que diz assim: Kardec perguntou aos espíritos: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Vejam, gente, há tanto tempo essa obra foi codificada e já se questionava: meu Deus, será que dá? Será que não tem aí uma chance de repente não chegar esse bem? Não chegar esse reinado do bem para nós? Kardec já questionava isso. Observando o seu entorno, observando a vida das pessoas, os hábitos das pessoas, ele já questionava: puxa, mas se eu for olhar o que as pessoas fazem, o que eu faço, o que estão próximos a mim fazem, será que vai chegar esse reinado do bem? E os espíritos responderam: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos,
e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão, quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Antes de eu continuar a explicação que Kardec dá em seguida, é só a gente pensar, né, na questão da energia, da nossa sintonia. A gente é um radinho, a gente está aí conectado ao universo. Qual é a sintonia que a gente quer estar conectado? O que a gente quer para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida? Não tem como Não tem como plantar joio, né, e colher trigo. Não tem como não se manifestar, não se posicionar diante de uma atitude que não está legal, diante de uma atitude que não é do bem. E eu não estou falando de manifestação lá fora, não. Estou falando aqui dentro da gente. Não refletir, não se questionar e achar que vai ter mudança. A mudança não vem do presidente da república. A mudança não vem lá do governador. Chega uma lei nas nossas casas dizendo: a partir de hoje você é obrigado a mudar. Não. Nós temos, como já disse, né? Nós temos que ser a mudança que nós queremos ver. A mudança começa dentro de nós. E Kardec foi além ainda dizendo assim, ó: predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Então, quando eu estou auxiliando, quando eu estou colaborando, eu estou achando uma forma de chegar nesse momento em que a bondade vai reinar. A gente às vezes fica pensando, né? Mas que mundo é esse? Quanta coisa ruim que a gente vê lá fora. Mas o que a gente manda de pensamento porque a gente vê lá fora? O que a gente faz no pequeno espaço do nosso dia a dia para não acontecer aquilo lá fora? Uma outra coisa importante, além dessas questões de Kardec, no site do Carlos Parsen, ele fala assim, né? Que o homem de bem construirá a felicidade aqui na Terra. Então, eu posso não colher nessa minha encarnação essa bondade que eu plantei, essa felicidade que eu busquei. Mas o homem de bem vai colher. Alguém vai colher. E aí ele coloca assim, né? Que melhor filosofia que esta, de progredir moralmente e praticar o bem, o amor e a caridade. Nós temos, além de constituição, nós temos o Evangelho, que nos deixa claro como fazer isso. Nós temos o exemplo de Jesus. Gente, por favor, Jesus não foi um anjo de candura que circulava e era benquisto em todos os espaços. Não pode ser que a gente faltou tanta aula de história assim para não saber. Onde ele chegava, ele era benquisto pela maioria? Não, não era. Hoje, quantos estudos estão vindo aí da tradução do aramaico, né? Das escrituras originais em aramaico, mostrando que ele foi uma pessoa que realmente tumultuou por onde ele passou. Ele questionava, ele ia atrás do que era certo. Lembra aquela passagem bíblica que ele foi para dentro da igreja e ele tira os vendedores de lá? Vocês acham que todo mundo bateu palma para ele, falou que lindo? Se tivesse achado tão lindo o que ele fazia, não tinham colocado o homem na cruz, gente. Então, Jesus já foi uma pessoa que buscou a bondade dentro dos outros. E que em alguns momentos eu ouso usar a palavra que ele exigia isso. Toda vez que alguém queria segui-lo, a primeira coisa que ele deixava claro, né? Que você tem que ser a mudança. Para seguir a ele, tinha que largar tudo. Eu não estou dizendo para vocês saírem daqui, gente, onde está frio, né? Tirar a roupa, dizer que vocês não querem mais nada da matéria e sair vagando pelo mundo. Não é isso. Mas quando Jesus dizia para largar tudo que tinha para trás e para segui-lo, largar nossas velhas concepções, nossos velhos pensamentos. Parar de ter medo. Parar de achar que a gente não faz diferença. Fazemos sim. Se cada um dentro do seu espaço diário, vamos começar o exemplo dentro de casa. Se cada um dentro do seu espaço diário exercitar uma mudança, isso vai refletir lá no espaço de trabalho. E isso contagia. Daqui a pouco está todo mundo no seu trabalho dizendo: puxa, mas olha só, fulano está tão melhor, fulano está tão melhor. O que será que está fazendo? O que ela está tomando, que é a moda agora apertar, né? O que você está tomando? Vergonha na cara. Estou mudando as minhas atitudes. Estou buscando. E principalmente a instrução.
Nós temos a capacidade cerebral, as faculdades mentais para ler, perguntar, nos informarmos. E nós, os espíritas, temos que aprender a nos cobrar isso. A gente tem que ler. A gente tem que estudar. Não precisa ir lá para a universidade, ir lá para o curso, não. Aqui, ó, pega o livro dos espíritos, vai ler. Vai entender o que tem aqui. Pega o evangelho. Eu tinha uma amiga que ela dizia que a Bíblia do católico, ela cheira a pó. Porque a gente compra aquela bem bonita para deixar enfeitando ali, né, na sala. Pega pó. E ela dizia, e a Bíblia do crente, vou usar as palavras dela, cheira a sovaco. Por quê? Porque onde ele vai, ele leva, porque qualquer coisa ele vai abrir aquilo ali. E aí eu vou usar o crente na expressão real e correta da palavra. Crente é aquele que crê. Então o nosso livro dos Espíritos, olha o meu, coitado. Nosso livro dos Espíritos, nosso Evangelho, precisa ter aquela coisa linda, enfeitando uma prateleira na nossa casa, com um copinho de água. Não! Pode riscar, pode anotar, pode botar pergunta para fazer se você não entendeu alguma coisa ali. Pode pesquisar, pode grifar, escolher alguma coisa. Puxa, essa semana eu vou tentar isso aqui, ó. Que cheire a sovaco, como diria minha amiga, mas que não cheire a pó. Que não fique só para quarta-feira quando a gente vem aqui. Que não fique só para o dia que eu vou ser atendido numa mesa, numa apometria. Não é ao acaso que a casa exige que vocês frequentem um número X de palestras para ganhar o seu momento de reflexão, o seu momento de introspecção, o seu momento de desdobramento na mesa. Não é por acaso. A gente está aqui, está numa boa energia, numa boa sintonia. Uma outra coisa importante é que quando a gente fala em cidadania, a gente tem que falar em todos os aspectos. Isso que eu falei que ia ser meio chato falar o negócio, né? Porque muitos espíritas têm essa coisa de abominar, né? Ah, mas eu não vou me posicionar. Ah, eu não posso. Ai, porque eu como cidadão espírita tenho que ser neutro. Da onde? O que é uma coisa neutra? É uma coisa nada. Você vai comprar detergente, tem de laranja, tem de limão, de coco. E o neutro? O neutro não tem de nada. Você vai comprar sabonete? Ah, tem de baunilha, tem de não sei o que lá, não sei o nome. Flor. E tem o neutro, não deixa de nada. Não existe material algum que tenha dito que nós temos que ser neutros. Gandhi foi neutro? O cara foi pra frente do exército, todo mundo armado lá. E ele conseguiu seguidores e foi. Que neutralidade foi essa? Nenhuma. Por quê? Porque ele fazia o que ele acreditava. Vocês acham que no meio dos seguidores de Gandhi não tinha baderneiro, como está na moda falar? Ou se tinha. Gandhi teve problema com a própria esposa. Que ela não entendia por que ela também tinha o dia de limpar as latrinas lá no acampamento. E foi dizer a ele, né? Não, eu não tenho que limpar a latrina. Eu sou sua esposa. E aí o que ele diz a ela? Então você tinha que ser a primeira que estava limpando a latrina. Outra coisa importante, né? Se a gente observar um exemplo triste aí do nosso país, é o que acontece hoje nas favelas, né? Se tem complexo, vamos pegar um alemão. O alemão tem em torno de, somando suas comunidades, ele tem em torno de 320 mil habitantes. É muita gente. E quando acontece uma coisa lá, é neutro. Ninguém viu. Ninguém sabe dizer. Ah, escuta, vai lá, né? Vai a polícia, vai alguém. Escutou barulho? Não escutei nada. E aí? Quando que começou a mudar a coisa lá? Quando a polícia se fez acreditar e quando as pessoas aceitaram também colaborar. Perceberam que a dominação do medo não ia levar a nada. E aí conseguiram mudar. Tá tudo maravilhoso lá? Não. Posso dizer para vocês, estive no Rio de Janeiro, não tá tudo maravilhoso, não. Mas quanta mudança já aconteceu. A partir do momento que as pessoas resolveram deixar de ser neutra, não ter cheiro, não ter sabor, não ter voz, não ter pensamento. Se a gente for falar, né, mas como eu falei do exemplo de Gandhi, uma outra frase que ele dizia:
O mínimo que devemos fazer na Terra é tentar fazer o máximo. A base de tudo isso começa na ética. E o Espiritismo trabalha assim, e estuda em cima da ética. Os livros antigos dizem que a palavra justiça significava o que o faraó gosta. Então as pessoas achavam justo aquilo que era do agrado do faraó. A gente não tem faraó. A gente tem Jesus. E fazer o bem, muitas vezes, é o ato de não permitir que seja feito o mal. Eu não sei o que fazer para ajudá-la numa situação. O fato de eu não atrapalhar e de eu fazer uma oração, ou de eu aceitar conversar, ou de eu pelo menos parar para pensar o que eu posso fazer, aí sim eu estou fazendo bem. Porque se só disser, não tenho como te ajudar, abraço. Eu estou deixando ela rodeada de gente que sabe como não ajudar, atrapalhar, prejudicar e piorar ainda a vida dela. Os maus tomam conta quando os bons se omitem. Porque criou, a sociedade criou um estigma do bonzinho, Quem que é o funcionário do mês? Aquele que chega cedo, vai trabalhar doente, nunca se atrasa, tá sempre sorrindo. Que cara bom, Esse é o funcionário do mês. Vamos botar fotinho dele na parede para as pessoas saberem quem é o funcionário do mês. Aí a outra não é funcionária do mês. Por quê? Porque no dia que a filha dela adoeceu, ela bateu o pé e falou, não, eu tenho o direito de ficar em casa cuidando da minha filha. Aí ela não é funcionária do mês, ela não é boazinha. Ai, aquela ali ela é muito bocuda. Ai, aquele ali não dá. Nossa, não dá. Gente, ele só reclama, ele é um reclamão. Ele não faz quando a gente combina, ele não aceita. Então, a sociedade, nós criamos um estereótipo da pessoa boa. Quer ver quando fala que a pessoa, ela é tão religiosa, a gente já imagina uma carola com o terço na mão, cabecinha baixa. Olha, não é. Se alguém chegar em casa e disser que apresentar alguém para vocês e que ela é religiosa, a primeira coisa que vem na mente da gente, uma pessoa que não tem boca para nada, tá lá, sai coraçõezinhos dela. Por quê? Claro que foi criada essa imagem. Porque se for estudar o que Jesus Cristo fez, o que ele conseguiu fazer por onde ele passou, vai dar problema, hein? Pensa, não sei contar assim, quantas pessoas mais ou menos, sou péssima nisso, Mas olha a galera que a gente está aqui. Pensa se nós saíssemos daqui e resolvêssemos que a gente quer tomar partido numa determinada situação, a gente quer ir ali resolver. Pensa, uma coisa é eu chegar sozinha na porta de alguém. Pensa a gente chegando, olha a força disso aqui. Mas aí a gente vai ser subversivo. Então melhor eu dizer que eu sou religiosa. Eu vou para a casa espírita, eu tomo passe, eu faço o evangelho no lar e tomo a água após o evangelho. E dentro da minha casa eu mando boas energias para o que está acontecendo no mundo. Mas eu não abro a porta para escutar o que a minha vizinha tem para dizer do que está acontecendo no dia a dia dela. Se eu passo por Andarilho na rua, eu atravesso a rua, porque me corta o coração ver ele deitado ali. Mas parar e abaixar e perguntar para aquele homem por que ele foi parar ali, como é que foi, Deus o livre, que a gente vai fazer isso. Porque nós somos bons e religiosos. Vamos orar por esse irmão Andarilho. E aí a gente vai mudar? Não. Porque essa minha própria oração já vai ter medo, Eu já rezo que é melhor eu rezar do que eu ir ali mexer naquele vespeiro. Do que eu ir ali perguntar o que fez esse homem parar ali. Do que eu ir ali refletir. Aí eu pesquisei, tem dados de 2010. Eu achei uns de 2012, mas com mania de professora eu não pego nada que não seja oficial, que não foi publicado, que não tem autor. Então eu não peguei nada de 2012, porque 2012 é todo esse sitezinho que qualquer um entra e escreve. Eu não pego. Então eu pesquisei o que a Unesco publicou. Só para vocês terem uma ideia como é importante a gente ser religioso, não se manifestar, Deixa quieto. 875 milhões de pessoas no mundo são analfabetas. Levando em conta que hoje tem Mobral e suplente tudo quanto é esquina, Porque os países não querem mais ter rótulo de analfabeto. Então, vamos deixar esse povo fazer lá o supletivo, vamos dar um certificadozinho no final do mês. O cara nunca leu uma obra. Machado de Assis, quem é? Milton Santos, jogador? Mas vamos dar o diploma para eles, Porque daí não fica feio para nossa cidade, para o nosso estado, porque ter analfabeto é feio.
Então pensa, ainda assim temos 875 milhões de analfabetos no mundo. Desses 875 milhões, 580 milhões são mulheres. São religiosas. Não pode discutir. Não vai falar para o marido que ela tem que se instruir, que ela tem que estudar. Não vai dizer para o patrão que ela tem direito na empresa a ter professores dentro da empresa. Tem uma lei muito clara, dependendo do número de funcionários, a empresa tem que fornecer espaço dentro da própria empresa para o professor ir lá trabalhar. Muitas não oferecem. Muitas até oferecem, mas eles querem pagar R$8, né, para a gente ir lá dar uma aula, atravessar a cidade, levar uma hora para voltar, pegar R$8, né, que fortuna. Em 2010, os analfabetos deveriam diminuir para 830 milhões. Isso era estimativa. Não rolou. No Brasil, dados da Unesco. Veja bem, Unesco. Quem que tem que mandar os dados para a Unesco? O governo. Né? Então, para cada númerozinho que eu estou falando aqui, vocês já podem pensar em mais. Existe uma coisa chamada maquiagem de dados. Hoje, muitas escolas da rede pública não reprovam o aluno. Por quê? Fran, porque a educação está tão boa, os caras ficam, ó, fera, e passam de ano. Não, porque não pode. Porque não pode aparecer no IDH do município que teve reprovação. Porque aí esse IDH do município vai baixar o IDH do estado. E aí vai diminuir a verba que vem para cá. Então não pode. Mas puxa, que bom, hoje não reprova. Estão aprendendo? Pede para fazer uma conta. Pede para ir na padaria e trazer o troco e não deixa usar a calculadora. Essa semana eu perdi o preço de uma blusinha numa loja. A moça calculou para me dar um troco de R$15. Ela teve que fazer o cálculo para saber que ela tinha que me dar R$15 de troco na calculadora. No Brasil a gente tem só 15 milhões, gente. Não é tanto, né? Só 15 milhões de analfabetos. Só 13,3% da população. Aí se a gente pegar a quantidade que vai para supletivos da rede pública, não estou falando em especial de nenhum, por favor, mas vários que eu visitei são assim. Esses 15 milhões não são, só 15 milhões. Se a gente pegar só do Nordeste, do total de habitantes do Nordeste, 18% são analfabetos, só 18%, sem comentários. No Sul nós temos 7%. Se a gente pegar os avanços, né, porque teve muito avanço, né? O IDH, por exemplo, do Brasil, né, teve mudança, a gente teve, ainda estima-se que em torno de 1,5 bilhão de pessoas vivem em estado de pobreza multidimensional. Pobreza multidimensional é aquela pobreza que não é calculada só em cima da renda da pessoa, só de quanto dinheiro ela tem, tá? Se a gente fosse falar da pobreza só em cima da renda, aí estava bem melhor, só teria 1 milhão de pessoas pobres, né? Pobreza multidimensional é quando, além da renda, a gente olha as condições de saúde que ela vive, as condições de educação em que ela vive. Aí eu calculo qual que é a pobreza multidimensional. Igual falar hoje, né, do analfabetismo funcional. Tem diplominha, tem certificadozinho, mas bota para contar, bota para somar, bota para explicar, bota para refletir. Mas para dar voto não precisa, né, gente? É só olhar a carinha, são 5 numerozinhos, ou às vezes 2 só. Olha ali, bota a carinha, deu, não precisa saber mais que isso. Pelo amor de Deus, vocês estão exigentes demais também. As Nações Unidas divulgaram que um dos objetivos do milênio, veja bem, já não se fala mais no objetivo para a década, né? Falamos tão mal da União Soviética, lá eles tinham os planos quinquenais. A União Soviética tinha planos para cada 5 anos, tinha que atingir aquilo ali em 5 anos. Hoje mudou um pouquinho, tem plano para o milênio. Tem um pouquinho mais de tempo para conseguir. Os objetivos do milênio são, segundo as Nações Unidas, uma redução em 50% do número de analfabetos. Em 2000, a gente tinha 875 milhões, né, nessa situação. Depois de 9 anos, foi diminuindo um pouquinho, né? Dizem que diminuiu em torno de 80 milhões. Quando a gente fala do espiritismo, a gente tem um caráter universalista, né? Como eu falei, não estou falando de prefeitura, de governo estadual, de Dilma Rousseff, nada disso. Porque nós, como espíritos, sabemos que nós estamos em Balneário Camboriú. Nós estamos em Santa Catarina. Mas nós somos espíritos universais. Eu não sei se a outra encarnação estava na França, se eu não sei onde é que eu estava. Então a gente não pode olhar só para o nosso umbigo, né? Quando a gente fala do espiritismo, a questão é olhar o global. Só que para a gente olhar o global, é claro que a gente tem que partir de uma reflexão do nosso pequeno espaço. Qual é a realidade do nosso pequeno espaço, né? No Evangelho, por exemplo, tem um trecho que eu gosto bastante. Ele foi escrito em 1864 e diz assim, ó:
sobre a riqueza, tá? Porque a gente fala tanto da pobreza e a riqueza. Vocês sabem, né? Tem muita religião aí que você não pode ser rico, porque não entra gente. Como é que é o bagulho? Entra o elefante no buraco da agulha, não entra rico. Coitado desses papos. Vamos lá. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar essa população, que cresce incessantemente, precisa se fazer o aumento da produção. Se a produção de uma região for insuficiente, deve-se buscá-la noutra. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade. E para facilitá-las é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar mais rápidas as comunicações. A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisa, com razão, pois é considerado elemento do progresso. E na questão 922 do Livro dos Espíritos ainda diz assim, ó: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum aos homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Todo mundo precisa de pelo menos o básico, né? E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso que eu acabei de ler aí, minha gente. Na escola a gente chama de globalização. O Evangelho já falava isso. Cristo já falava isso. E ainda tem gente que acha que política e religião não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ó, eu li alguma crítica do Espiritismo para a riqueza? Nenhuma. Nenhuma. O que nos mantém nessa vida terrena é o material. O que a gente não pode é perder o foco da nossa existência e viver só para o material. Agora, em nenhum momento o Evangelho fala, ou o Espiritismo fala, que é vergonha ser rico. Que é vergonha querer ter alguma coisa. Não é. O que é vergonha é se a gente deixar o nosso ser para isso. Pelo contrário, quanto mais posses um determinado grupo tem, mais condições inicialmente, né, sem falar da questão moral, mais condições esse grupo vai ter para auxiliar, para ajudar. Tem gente que quer tanto ajudar e de repente não tem. Né? Ah, eu vou lá conversar, eu vou lá dar um abraço, mas eu não tenho para levar a comida, não tenho para levar o medicamento. E aí onde é que a gente tem que trabalhar em cima? Da questão moral, da questão política. Eu não preciso necessariamente entrar numa creche levando quilos de alimento. Eu já paguei o meu imposto para esse alimento estar lá. Eu não preciso entrar num hospital levando medicamento para ninguém. Eu já paguei o meu imposto para esse medicamento estar lá. Só que para isso eu tenho que exigir, eu tenho que fiscalizar. Eu duvido que se eu pedir para vocês uma doação aqui de alguma coisa que vocês considerem meio absurda, sei lá, vamos me doar. Ah, gente, quero bolsas de grife, tá? A gente vai fazer uma campanha aqui na Casa Espírita, doar bolsas de grife. Imagina, na hora vocês vão me questionar, mas pra quê? Pra onde é que vai? Quem que quer isso? Tem muito arroz de grife circulando aí. Tem muito leite de grife circulando aí. Custando mais do que a gente paga para comprar sozinho no mercado. Mas a gente não quer se posicionar, porque somos religiosos. Oramos e fazemos o bem no nosso coração. Uma questão da atualidade, para eu encerrar. Estou quase passando meu tempo aqui já, né? O homem espírita, do ponto de vista da nossa religião, o homem espírita ele é imortal. Então, se nós somos imortais, nós também somos universais. Se nós somos imortais e universais, nós temos um compromisso ainda maior do que aquele que crê que acaba aqui. Pensa a nossa responsabilidade. Porque de repente eu chego para alguém e digo, olha, se você está degradando esse terreno lá da sua casa, filha, pô, a geração que está vindo aí vai ser como? Não vai ter oxigênio, só vai ter dióxido de carbono, só vai ter tristeza, só vai ter sujeira. Agora, se eu chego para alguém espírita falar sobre isso, querido, você mesmo pode reencarnar e colher aquilo ali. Então o nosso compromisso ainda é maior, porque a gente tem o conhecimento. E quando a gente tem conhecimento, não dá para fugir. Nós sabemos que nós temos. Nós sabemos que nós voltaremos, que já estamos aqui porque já voltamos. Nós sabemos que nós temos compromissos.
Então a gente tem que parar de julgar. Vou repetir o que eu falei lá no começo, antes de eu ler minha historinha. A gente precisa formar o Partido Espírita do Brasil. Não vim para falar isso, gente. Não temos que ter, eu vou votar naquele fulano porque ele é espírita. Eu vou votar... Não é isso. Mas a gente tem, como cidadão universal que somos, como cidadão espiritual que somos, como cidadão intelectual e moral que somos, nós temos sim obrigação de buscar fazer a diferença no espaço que nós vivemos. Nós temos sim obrigação de levantar o bumbum do nosso sofá macio e confortável num dia de chuva e ver o que está sendo feito com o nosso dinheiro. Seja a nível municipal, estadual, federal, não importa. Mundial, eu fiz uma doação para uma ONG, que é internacional, ajudei o Greenpeace. Lá na página do Greenpeace tem prestação de conta deles. Se nós não fizermos, o que a gente vai esperar, minha gente? De quem ainda acredita que isso aqui termina aqui, que vai prestar conta depois lá, queimando o inferno, alguma coisa do gênero. Se nós não fazemos mudança, como que nós acreditamos que haverá um mundo melhor? Haverá um mundo melhor se eu colaborar para existir um mundo melhor. Se eu colocar o meu tijolinho nessa construção do mundo melhor. Senão não vai ter. Teria vários materiais, mas eu, para variar, né? Estou ali no tempo estourado, teria vários materiais para mostrar para vocês. Gente, eu estou toda descabelada, mas tudo bem. Todo material para mostrar para vocês. A gente tem mais alguns trechos do Evangelho, né, que seria legal. A questão 1857 do Livro dos Espíritos também é legal. Tem vários materiais legais. Essa dos dados que eu passei da Unesco, tem vários ainda, tá? Tem, por exemplo, aqui, ó, nos dados de 2009 eles mapearam, né? Eles colocaram as piores taxas que existem no mundo hoje. Onde é que realmente a maioria da população, né, ou seja, falando de mais de 50% não lê, não escreve, não entende. A gente tem lá São Benim, Burkina Faso, Chad, Etiópia, Gâmbia, Guiné, Haiti, Mali, Níger, Senegal e Serra Leoa. Haiti, veja bem, né? Podia preparar uma palestra depois só sobre isso. Quem é que não notou na rua ainda a quantidade de haitianos que a gente está recebendo? Né? Desses nossos irmãos que estão vindo, acreditando que aqui vai ter mudança na vida deles. Que aqui eles vão conseguir uma vida melhor. Mas o que a gente tem a ver com isso? Nada, somos religiosos, a gente reza por eles e tá bom. Para encerrar, eu trouxe uma historinha. No passado eu li essa historinha. Não lembro em qual palestra, não lembro o tema, mas eu li essa historinha. Porque eu estava mexendo no material e falei, pô, essa história tem a ver com o que está acontecendo agora. Né? Quando a gente liga a TV, quando a gente vê pessoas querendo mobilização, querendo mudança, muitas delas não mudam nem elas mesmas, a gente sabe, né? Enfim, em todo grupo sempre vai ter uma heterogeneidade, né? Eu sempre vou ter, não é porque é espírita que é santo, não é porque é espírita que não é. Então imagina quando se reúne um grupo maior. Eu sempre digo, mais que 2 pessoas já complica o negócio. Você já não pode saber exatamente quem está ali ao seu lado, mas enfim, essa historinha tem só 2 pessoas. Uma moça estava à espera de seu voo, na sala de embarque de um grande aeroporto. Como ela deveria esperar por muitas horas, resolveu comprar um livro para passar o tempo. Comprou também um pacote de bolachas. Sentou-se numa poltrona na sala VIP do aeroporto para que pudesse descansar e ler em paz. Ao lado da poltrona onde estava o saco de bolachas, sentou-se um homem, que abriu uma revista e começou a ler. Quando ela pegou a primeira bolacha, o homem também pegou uma. Sentiu-se indignada, mas não disse nada. Apenas pensou, mas que cara de pau. Se eu estivesse mais disposta, ele daria um soco no olho, para ele nunca mais fazer um atrevimento. A cada bolacha que ela pegava, o homem também pegava uma. Aquilo a foi deixando indignada, mas ela não conseguia reagir. Quando restava apenas uma bolacha, ela pensou, o que esse abusado vai fazer agora? Então ela viu que o homem dividiu a última bolacha ao meio, deixando a outra metade para ela. Aquilo era demais. Ela estava bufando de raiva. Então ela pegou o seu livro, suas coisas e se dirigiu ao local de embarque, indignada. Não quisesse ficar perto do homem. Quando ela se sentou confortavelmente na poltrona, já no interior do avião, olhou dentro da bolsa para pegar uma coisa. E para sua surpresa, o seu pacote de bolachas estava lá, ainda intacto
e fechadinha. Ela sentiu tanta vergonha, mas tanta vergonha, ela percebeu que a errada era ela. E já não havia mais tempo para se explicar, nem para pedir desculpas. Quantas vezes, minha gente, na nossa vida, nós é que estamos comendo a bolacha do outro e ainda achando que a gente está cheio da razão, né? Quantas vezes na nossa vida a gente julga, a gente fala de quem está fazendo alguma atitude, mas a gente não para pensar que aquela atitude pode até nos favorecer, pode estar sendo uma coisa boa para nós. E aí, para fechar, peguei esse trechinho aqui. Existem 4 coisas que não se recuperam na nossa vida: a pedra, depois de atirada; a palavra, depois de proferida; a ocasião, depois de perdida; e o tempo, depois de passado. Então, antes da gente sair por aí jogando pedra nas pessoas, antes da gente sair por aí criticando situações à nossa volta, antes da gente sair por aí, né, esperando um outro momento, uma outra ocasião melhor para a gente conversar, para a gente perguntar, para a gente questionar alguma coisa que está acontecendo, a gente tem que lembrar que o tempo vai passar. Tem gente que passa a vida inteira esperando um momento para ser solidário, um momento para fazer caridade, porque agora eu não tenho tempo. Espera mais para frente que eu vou me aposentar. Agora eu não tenho dinheiro, espera mais para frente que vai vir dinheiro. E aí chega lá na frente e não tem a saúde para fazer nada daquilo. E já não consegue mais fazer. E a vida passou. Então não vamos deixar a nossa vida passar. Não vamos deixar as situações à nossa volta permanecerem se a gente não concordar com elas. E se a gente concordar, vamos ter a humildade e a bondade de chegar para esse grupo que está fazendo alguma coisa legal e dizer: puxa, obrigado. Não é nada mais que obrigação. Trocando em miúdos, agora eu falei que eu não ia falar de questões políticas locais, agora eu vou. Se você foi bem atendido no lugar, agradeça. Se você não foi bem atendido, também agradeça. Mas se posicione. Se você pegou um ônibus e o ônibus estava super lotado, com um número maior do que é permitido, agradeça ao motorista. Porque ele está dando a vida dele ali dentro, sabendo que o que ele está fazendo não pode. Mas aí se posicione na empresa, ligue para a empresa que você pegou o ônibus, ligue para quem é responsável por aquela função. Sempre com educação, sempre com carinho, sempre com bondade, sempre com amor. Cristo abençoou até os que jogaram na cruz, gente. Nossa. Então chega da gente ficar parado, achando que religião e política não tem nada a ver. Senão eu vou vir fazer mais 15 vezes essa palestra na cabeça de vocês, e vai ter que entrar na nossa cabeça que tem a ver sim. Que o nosso amor que nós temos dentro de nós tem que ser colocado para fora. E o amor em movimento, ele é ação. Ele é solidariedade, ele é atitude, ele é busca por mudança. Isso é amor em movimento. Amor não é abstrato, não, como a gente aprende na escola. O amor pode virar concreto. Quando eu me preocupo com o meu bem-estar e com o do outro. Quando eu me preocupo em deixar um lugar melhor. Quando eu me preocupo em transformar o espaço em algo melhor. Aí sim a gente vai estar com certeza fazendo o que Cristo tanto quis. Aí pelo menos, quem sabe, né, valeu a pena ele ter vindo, tumultuado, ter sido odiado por tantos. Que para nós que o amamos é fácil estar aqui agora, né? Por quantos ele foi maldito, quantos o criticaram, quantos o condenaram. Então, vamos fazer valer essa confiança que foi dada em nós. Porque se a gente está aqui e a gente está atravessando por tantas situações no nosso dia a dia, sejam dentro de casa ou fora de casa, é porque com certeza a gente pode fazer alguma coisa para essa situação ser melhor. E vamos ser religiosos, sim. Mas vamos ser religiosos em ação. Porque só de falar, tá assim, ó. A gente senta no ponto de ônibus e escuta, né? Qualquer lugar a gente escuta. Se a gente tem a capacidade de falar, a gente tem também a capacidade de fazer. E vamos fazer. Se a gente quer que daqui uns dias a casa espírita esteja cheia de gente, a gente vai começar a mostrar lá fora como é bom estar aqui. Como faz bem. E aí, é através da convivência, né, do dia a dia, que a gente vai conseguir. Uma pessoa muito sábia me disse uma vez, né, que as abelhas, as vespas, elas são feitas com mel, não com vinagre. Então não sejamos o vinagre da sociedade, sejamos o mel da sociedade.
Vamos procurar no nosso dia a dia nos melhorarmos, buscar modificações, tentar modificações do nosso espaço, e aí sim a gente pode ver que os Espíritos não mentiram para Kardec quando disseram que uma sociedade, um reino de bem, pode acontecer. Eu vou convidar vocês agora para a gente encerrar esse momento, fazendo uma prece para a nossa Mãe Maria, que atravessou toda a dor, né? Eu sempre digo que a dor dela foi ainda maior do que a dor de Cristo, porque ela teve que ficar vendo o sofrimento daquele filho que ela entregou para uma sociedade, acreditando que era justa a causa pela qual ele lutava, e ela ficou ali, né, firme com ele, acreditando, orando, acompanhando. E com certeza essa nossa mãe, ela está perto de nós o tempo inteiro. Com certeza, quando alguma injustiça, quando algo triste acontece próximo, ela está ali para nos dar força, para nos instigar, para nos intuir a fazer alguma modificação. Então hoje a gente vai fazer uma oração para ela, não apenas para pedir, mas para agradecer que nós não fazemos parte daquele grupo ali de milhões de pessoas que eu falei, que não tem onde morar, que não tem o que comer, que não tem a quem recorrer, porque elas não sabem a quem recorrer. Nós temos o conhecimento, nós sabemos a quem nós temos que recorrer. Então vamos fazer uma oração para ela, agradecendo por essa grande chance que a gente tem, que se chama vida. Preparar o nosso coração e a nossa mente para o momento do passe. Pedir força para quando a gente sair daqui, né, que não é fácil, a gente consiga persistir, apesar de tanta coisa ruim no nosso entorno, que a gente consiga enxergar o que é bom para valorizar o que é bom. Porque quando a gente valoriza o que é bom, aquele que não é começa a ficar envergonhado, porque daí ele vai ser o diferente. Vamos começar a fazer para que seja diferente o que não é bom, para que a bondade seja a maioria, para que a honestidade seja a maioria, para que a dignidade seja a maioria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Amém. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.